Oi, André, bom dia para toda a sua legião aí de seguidores. Querida, você é um fenômeno, porque você sabe disso. Eu conversei com você ontem à noite. Nós temos no mundo um apreço cada vez maior pela causa dos animais. Nós temos no Brasil, isso também ocorre em outros lugares do mundo, pessoas adotando animais, pessoas percebendo o drama envolvendo maus tratos contra animais, a omissão das prefeituras no controle de zoonoses e deixando ao Deus dará animais abandonados, e um movimento na direção do vegetarianismo e do veganismo que ganha força e consistência no mundo. Eu queria começar abordando um tema capital do seu livro maravilhoso, A Questão Espiritual dos Animais, em que o primeiro capítulo é a pergunta que eu vou fazer para você. Irvênia, os animais têm alma? Olha, André, eu acho que eu já dei bom dia para você, para os seus seguidores e para todo mundo que está inserido nesse contexto de transformar o planeta num mundo melhor para todos, né? André, mas você está com a edição antiga do meu livro. Olha, vou mostrar a Nova aí. nova. Olha, A Questão Espiritual dos Animais, versão revista atualizada. É olha, que André. esse aqui É, se me deu há 10 anos atrás, eu não vou me desfazer dele não, porque está com seu autógrafo. não, eu te mando outro com autógrafo também. André, essa edição aqui nova, ela é comemorativa dos 20 anos desse livro. A Folha Espírita Editora me convidou para fazer uma edição revisada e ampliada. Então, essa nova edição tem novos capítulos, viu? Com texto atualizado, enfim, fica disponível aí. Você só me manda depois pelo WhatsApp o seu endereço, que eu vou te mandar direitinho, viu? Bom, vamos lá. Os animais têm alma? Essa pergunta, com essa frase, é o título de um dos livros de Ernesto Bozano, né? Você imagina, Ernesto Bozano, um filósofo genovês, tantos anos atrás, ele já tinha essa percepção. Aliás, Kardec já tinha essa pergunta lá para trás, há 160 anos, né? Então, André, vamos ao Livro dos Espíritos, questão 597. Kardec pergunta aos espíritos: se os animais têm uma inteligência, ele não pergunta se os animais têm inteligência, ele já afirma. Se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta é direta e objetiva: sim, e que sobrevive à morte do corpo físico. Então, André, em vários lugares das obras da codificação espírita já existe esse conceito, sim. Os animais são seres espirituais em evolução e eles são nossos companheiros de jornada, e esse princípio inteligente deles, que é o mesmo nosso, agora com o nome de espírito, sobrevive à morte do corpo físico. É lindo isso aí, não é? Existe uma diferença, porque há quem diga assim, não, os animais não têm inteligência, têm instinto. Quem tem inteligência somos nós. Você já demonstrou, segundo a doutrina espírita, na pergunta de Kardec já está embutida a ideia de que os animais são inteligentes. Agora, descreve para mim o que seria a inteligência dos animais. Olha, inteligência, aliás, é um atributo tão importante, André, porque é o ponto de equilíbrio entre a visão espírita e a visão acadêmica. Quando você fala de inteligência, você pode ter uma conversa da academia com a literatura espírita, não é? Então, inteligência, segundo um conceito emitido pela etologia, que é a ciência do comportamento animal, que depois se continua no ser humano, ela foi elaborada como ciência na década de 50, nada mais, nada menos por Konrad Lorenz. Então, a inteligência, ela corresponde a todos os atos em que há uma relação de causa e efeito. Então, o indivíduo resolve um problema. Então, hoje existe, na chamada psicologia experimental, vários modelos de testar a inteligência nos animais. Por exemplo, você pega uma ave e para ela acessar o alimento dela tem uma dificuldade. Ela vai e ela resolve.
Você sabe que as aves, de modo geral, elas resolvem 11 graus de dificuldade para conseguir o alimento. Então, você resolver um problema do momento é um ato de inteligência. Os animais fazem isso com muita facilidade, né? Os animais mais primitivos, eles têm inteligência. Hoje, então, tanto na doutrina espírita quanto na ciência acadêmica, existe esse conceito de que todo ser vivo é um ser inteligente. Os animais reencarnam porque também é uma certa confusão na visão espírita. Não, eles, ao desencarnarem, vão para um espírito grupo. Tem um grupo que não teria propriamente autonomia espiritual e reencarna. Qual é a visão espírita da reencarnação dos animais? Olha, André, no Livro dos Espíritos, ali pela questão 590, 600, Kardec está falando da reencarnação. Em relação aos animais, ele pergunta: os animais podem escolher a espécie em que prefeririam encarnar? Então eu fico pensando se a minha gata vai querer depois escolher reencarnar como uma onça pintada, aquela lagartixa que fica atrás dos quadros, se depois ela vai querer reencarnar como o jacaré do Pantanal. A resposta é incisiva: não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie. Isso é feito por equipes humanas, de espíritos humanos, que projetam o reencarne dos animais. Mas eles reencarnam. Na sequência dessa pergunta, Kardec fala: os animais progridem como homem através do processo reencarnatório? Sim, os animais progridem através do processo reencarnatório. Olha que bonito, né? E nós podemos ajudar ou atrapalhar o projeto evolutivo, digamos assim, que a natureza impõe a todos os seres vivos, na direção dessa sofisticação, dessa maior complexidade no campo do sentimento, do instinto, do conhecimento. Aqueles filmes de Hollywood que mostram assim, o cachorrinho que cresceu numa família, aí partiu. Esse cachorrinho pode voltar a ter contato com seus donos? Como é que funciona esses encontros e desencontros? O André, recentemente eu fiz uma palestra, uma live lá pela Associação Médico Espírita do Estado do Espírito Santo. E o título eu coloquei assim: o papel dos sapiens, que é a nossa espécie, nas transformações evolutivas do planeta. E eu toquei esse assunto que você está levantando. Porque assim, André, nós podemos tanto atrapalhar a evolução dos animais, subjugá-los, impor sofrimento, impor tantas coisas ao nosso arbítrio, como podemos ajudá-los. Por exemplo, um animal que está encarnado numa família, está convivendo com uma família, está aprendendo afetividade, está aprendendo disciplina. Nós estamos ajudando esse animal, como ele também nos ajuda quando ele faz os chamados serviços, né? Por exemplo, o cão-guia para cegos, esses animais que são usados na antigamente chamada zooterapia. Então, quando existe uma relação afetiva, eu já perguntei para o plano espiritual, quase sempre, para continuar o aprendizado do amor, esses animais voltam a encarnar no mesmo núcleo familiar, ou no mesmo núcleo de animais. André, tem estudos maravilhosos mostrando, por exemplo, tem grupos de animais que têm laços afetivos muito fortes. Tem uma história de um santuário de elefantes nos Estados Unidos. Então, os elefantes ficam lá, é um parque enorme e tal. Chegou uma fêmea que foi egressa de um circo. Bom, aí o que eles fazem? Eles põem esse animal num cercado para que ela vá se adaptando aos poucos com os outros elefantes. Bom, chegou uma outra elefanta lá, uma outra fêmea, ficou emitindo som, e as duas assim. André, foram levantar a história dessas duas. Há 20 anos elas estavam separadas, mas elas estiveram juntas no mesmo circo. Nossa. Ou seja, aí quando liberaram essa fêmea do cercado, a outra enrolou a tromba dela na tromba da amiguinha e levou ela para conhecer todo o santuário. Olha, mas foi uma coisa maravilhosa. Então, quando acontece isso, os espíritos dizem, os animais voltam para o mesmo núcleo, ou de animais, ou de seres humanos, para continuar o seu aprendizado do amor. Os animais não têm livre-arbítrio.
Tem na medida do estágio evolutivo deles. Por exemplo, o meu cachorro, quando eu mando lavar a cortina, ele quer fazer xixi na minha cortina. Entendeu? É livre-arbítrio dele, para marcar o território dele, né? Então, ou ele está pedindo para sair para o quintal, ou a gata quer o leitinho dela, então ela vem e fica miando na frente da geladeira até eu abrir, tirar o leite. Então, eles têm livre-arbítrio para as coisas necessárias ao seu mundo de vivência, especialmente para as suas necessidades. Agora, não para decidir a espécie que gostaria de reencarnar, né? Como é que a gente explica, então, que um cachorrinho, que durante a encarnação inteira foi objeto de muito carinho, muito mimo, muita cafuné, banho, passeio, comida boa e tudo, e um vira-lata, enxotado, maltratado, espancado, açoitado. Se a gente, quando fala do livre-arbítrio, pensa que as escolhas que fazemos determinam consequências. Agora, animais, quando vêm ao mundo da matéria e têm destinos tão diferentes, o que explicaria essas experiências tão díspares de uma para outra? André, isso certamente não foi assim. Não é um destino projetado para esse animal vai ficar no bonitinho e o outro não. O outro vai sofrer uma marreta na cabeça e tal. Mas isso depende do livre-arbítrio de nós encarnados, né? Porque, por exemplo, mesmo trazendo os animais para dentro de casa, para ser o nosso pet, a gente, de modo geral, André, isso está virando assim uma epidemia, a chamada humanização dos animais. Então, assim, você vai no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, tem gente passeando com o seu cachorro na guia, na coleira, ele tem 4 sapatinhos, ele está de óculos escuro, ele está de bonezinho, ele está de mochila, sabe? Ou então tem outros passeando com o seu cachorro dentro de um carrinho, como se fosse um bebê, mas não é um carrinho de bebê. A indústria de pet, André, é tão esperta que ela está fazendo carrinhos para gatinhos, para cães de médio porte, de pequeno porte. Então você vai passear no Ibirapuera, você não deixa o cachorro correr numa guia mais permissiva. Você põe o animal dentro do carrinho e fica passeando com ele como se fosse o seu bebê. Aliás, André, tem um dado muito preocupante, que é o seguinte, olha, hoje existem mais cães dentro das casas brasileiras do que crianças. Não é? Por quê? As pessoas estão substituindo a presença de uma criança no seu lar por cachorro. Por quê? O cachorro ele tem um afeto incondicional, se você chega tarde em casa ele não reclama, se você está mal-humorado ele abana o rabo para você do mesmo jeito, não é? E como ele vive 12 anos, 13 anos, então não é aquele filho assim que vai viver 60 anos e depois está desempregado, você tem que, não é? Então, André, olha o que está acontecendo. Isso é dado do IBGE, né? É uma coisa preocupante, que hoje existe nas casas brasileiras mais cães do que crianças. Como é que você vê, para ficar muito clara a sua posição, essa transferência para os animais de sentimentos humanos, esse excesso de zelo, de mimo, de carinho, de infraestrutura? Qual é o caminho do meio para a gente, ao adotar um animal de estimação, sem prejuízo de todo afeto e todo amor que ele seja digno, a gente não transfira para ele algo que não seria propriamente equilibrado ou saudável, confundir os papéis? Tem um caminho do meio aí? Olha, André, tem uma veterinária colega nossa aqui da USP, a doutora Hannelore Fuchs, ela ficou tão preocupada com isso que ela fez também a faculdade de psicologia. Porque ela começou a perceber não só doenças, às vezes, que são comuns ao ser humano, aos animais, mas principalmente desvios de comportamento, até na área da sexualidade. Então ela tinha 2 consultórios, um de psicologia, que ela atendia o tutor, e o consultório de veterinária, que ela atendia o animal. Então a doutora Hannelore Fuchs, ela disse assim, olha, eu convidei ela 2 vezes para fazer palestra no meu grupo lá na USP. Ela disse assim, olha, o fato de você trazer para dentro da sua casa um animal e humanizá-lo
De modo geral, você está tentando preencher um vazio, uma carência sua, uma incapacidade sua de ter um bom relacionamento com o outro ser humano. André, de fato, no chamado contexto do bem-estar animal, tem muita gente fazendo trabalhos ótimos com a cabeça no lugar, mas tem muita gente também, uma parcela de desequilíbrio, que é uma coisa assustadora, não é? Então a doutora Hannelore fala, olha, o relacionamento humano, ele tem uma carga afetiva, ele tem uma característica que não pode nada substituir. E o relacionamento, o afeto que você tem por um animal é outro contexto, então você não pode pegar uma coisa e querer tapar o buraco da outra, não é? Então, isso é, de modo geral, André, isso acaba acontecendo, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade com relacionamento com outras pessoas, enche a sua casa de gato, de cachorro e fica com esse excesso. Aliás, isso não é saudável porque você está subjugando os animais, você está fazendo dele ou um brinquedo, ou um boneco, ou um simulacro de bebezinho, não é? Ou então um simulacro da carência afetiva que você tem em relação ao outro ser humano. Isso aí é uma coisa bem preocupante. Então, André, digamos assim, o caminho do meio seria você, por exemplo, você quer ter um animal na sua casa, primeiro você precisa ver as condições, ter a orientação de um veterinário ou de um psicólogo, porque assim, no seu ambiente cabe um animal, porque às vezes, André, você mora num apartamento pequeno e põe um São Bernardo lá dentro. Então não tem condição. O animal fica sozinho o dia inteiro, você põe um gato ou um cachorro lá o dia inteiro, você sai para trabalhar, a sua esposa sai para trabalhar, o seu filho sai para trabalhar, o bicho fica sozinho dentro do apartamento o dia inteiro. Ele vai destruir o sofá, ele vai destruir a almofada, ele vai comer a perna dos móveis, ele tem sinais de estresse agudo. Então, qual seria o caminho do meio? Respeitar o mínimo como é que a gente pode chamar? De comportamentos que compõem o repertório comportamental daquela espécie, né? Então, por exemplo, os cães, eles precisam passear, eles precisam ter um lugar para dormir, eles precisam ter afeto, precisam ter liberdade, conviver com outros animais da mesma espécie, porque o animal que vive sozinho, ele perde a identidade de espécie. Esses papagaios que vivem em gaiolinha na casa das pessoas, ele acha que ele é outra pessoa. Ele não sabe mais que ele é um papagaio. Se você soltar, abrir a porta da gaiolinha, ele não sabe mais procurar comida, ele não sabe mais se acasalar, não é? Então, é respeitar o mínimo do repertório comportamental de cada espécie. Há quanto tempo você não come carne, Vênia? Olha, peixe, há muito pouco tempo eu ainda comia, André, alguma coisa. Mas carne mesmo, olha, faz acho que uns 30 anos. Desde que comecei a me interessar. Porque, André, aconteceu o seguinte, olha, eu ia muito ao matadouro, porque como eu sou professora de morfologia, eu ia 2 vezes por ano, pelo menos, ao matadouro buscar material, especialmente cérebro, medula espinal, fígado, pâncreas, para preparar o material e mostrar para os alunos. André, eu vi cada coisa lá dentro, que um dia me deu uma catarse, me deu náusea. Eu saí lá fora, eu tive vômito, eu tive tremedeira, eu tive uma coisa tão assim, eu falei, olha, eu não vou mais participar disso, sabe, André? Então, é por isso que quando eu falo de comer ou não comer carne, eu respeito o padrão de cada um, o momento de cada um, porque por que Vênia não come carne? Porque eu cansei de ver situações das quais eu não quero participar mais, não é? Então, é uma decisão pessoal e intransferível de cada um, não é? Então, eu falo sempre para as pessoas, inclusive já falei para você, André, não tenha pressa. Se você tem essa proposta, vá trabalhando com ela espiritualmente, mentalmente. Espere o seu momento, porque o seu corpo tem que estar preparado para isso. Emmanuel, nesse livro, no capítulo de Comer ou Não Comer Carne, eu cito Emmanuel que diz: a gente tem há centenas de anos o hábito de comer carne. Inclusive, o nosso perispírito ele está impregnado dessas vibrações. Então não é assim, a partir de segunda-feira eu não vou comer mais carne. Espera, você tem que fazer todo um trabalho preparatório, quando você sentir que é o seu momento, porque Rudolf Steiner,
ele diz assim, olha, se você precipitar esse momento, o seu corpo vai sofrer. Você tem que ter toda uma estrutura de proposta, de condição orgânica, para que você vá assumindo aos poucos isso. É assim, então eu vou parar de comer carne de boi. Tá bom. Mas você vai comer de frango, você vai comer camarão durante um tempo, e você vai, então, aos poucos. Porque Humberto de Campos, ele diz assim, olha, através da personagem do Irmão X, né? Você alivia o prato de cada dia, para que você, aos poucos, você vá se adaptando a esse novo. E tenha uma assessoria de nutricionista, que você vai precisar repor vitamina B12, que já tem sintética, você vai ter que repor ferro, o que é fácil, porque tem muito alimento cheio de ferro, e ômega 3, né? Então, é necessário que haja essa preparação e esse momento. Então, o meu momento, ele diz assim, foi uma ruptura meio violenta, porque eu já vinha com essa proposta, mas mesmo assim eu fui deixando aos poucos, né? E vem nesse ano, eu falei para você ontem à noite, eu não comi carne de boi porque eu decidi parar. Eu não quero ser agente não só de todas as mazelas que você viu de perto ocorrerem em abatedouros, mas a pecuária extensiva é o principal vetor de desmatamento da Amazônia. Eu sou ambientalista, eu não quero ser contraditório com o que eu defendo. Reduzir drasticamente o consumo de outras proteínas, e entendo perfeitamente quando você diz que a gente precisa de uma orientação nutricional. Eu queria entender o seguinte, existem pessoas com muita facilidade de abdicar da carne, outras não. A minha filha mais nova, ela é vegana. Eu sei a história da Raquel faz tempo. E aí você está vendo, Irvênia, como é que tem uma garotada que está chegando por aí, que parece muito claramente adaptada a uma dieta sem proteína animal, e isso ocorre sem que os pais determinem, e com a indústria da proteína animal se adaptando a essa realidade, oferecendo um cardápio de carne, vegetal e outras coisas. Isso passou a ser a realidade do mercado. Você tem alguma explicação para isso? Por que essa nova cultura apareceu com essa força, no intervalo de tempo tão curto, vindo de baixo para cima? André, eu acho que os espíritos superiores, eles estão investindo nessa coisa da transformação do planeta para que a gente possa merecer o estágio de transição acima do que nós estamos, né? Então, uma coisa, André, é que esses espíritos já vêm com essa proposta e com essa condição. André, eu tenho 10 netos. Eu posso dizer para você que dos 10, pelo menos 6 se recusaram a comer carne desde o começo, sabe? E não comem carne, não comem nada de produto animal. Alguns ainda comem peixe, ovo, outros não comem. Então, você tem razão. Hoje em dia existe mais frequência, mais gente, principalmente das novas gerações que já estão com essa proposta, né? Então, André, essa coisa que você falou, que você quer, não comendo carne de boi, ajudar não só a sua saúde, porque, André, há uns 10 anos foi feita uma força-tarefa entre a Sociedade Americana de Nutrição Humana e a Associação Canadense de Nutrição Humana. Eles estudaram todas as dietas. A dieta carnívora, a ovo-lacto vegetariana, e concluíram que a melhor dieta para a saúde do corpo humano é a dieta vegetariana. Não é a carnívora e não é a vegana, outras coisas que são mais radicais, que precisam de mais substituição, mas a dieta vegetariana. Então, André, isso não só visa a saúde do nosso corpo, mas eu parei de comer carne. Eu não estava muito preocupada com a minha saúde, mas em poupar os animais de sofrimento na criação industrial, que é perversa, no abate, que é perverso. Então, para poupar a vida e o sofrimento dos animais. Mas, André, em relação ao planeta, hoje em dia, a minha filha caçula, Laura, que é agrônoma, ela me explicou, ela trabalhava com isso, ela me explicou essa tal de pegada ecológica, não é? Que é um índice
de avaliação de quanto o ser humano está gastando os recursos naturais do planeta e o quanto o planeta está aguentando trabalhar com os resíduos do comportamento do ser humano, né? Então, André, esse tema, nessa palestra que eu fiz lá sobre o papel dos sapiens, eu peguei da WWF, que é uma das maiores instituições do planeta de preservação do planeta Terra, né? Então eles dizem assim, no momento atual, nós já precisaríamos de um planeta e meio, porque o que nós estamos solicitando dos recursos naturais está acima da possibilidade de um planeta só no qual nós vivemos. Agora, André, a maior parte, o maior responsável por isso é a devastação das florestas e das matas por conta da formação de pastos e de terreno para as monoculturas. Isso é uma coisa assim absurda, o que a gente está fazendo com o planeta, não é? Então tem dados da Embrapa, André, agora bem atualizados de uns anos atrás, que diz assim, olha, eu estou com o computador aberto aqui. No Brasil existem 200 milhões de hectares de pastagens. 90% dessas pastagens são implantadas. Eu liguei para minha filha e falei, Laura, o que significa pastagem plantada? Ela disse, mamãe, é quando você, para plantar aquilo, você derruba mata ou floresta. André, 90% dos 200 milhões de hectares foram devastados de mata e de mata atlântica, de floresta amazônica, de cerrado, por conta de plantação. Plantação para quê? Ou para fazer monocultura, ou para pôr boi em cima. Agora, André, veja bem. Um ser humano pesa em média 70 quilos. Um boi pesa em média, vamos dizer, 450. Existem mais bois no Brasil do que seres humanos. Essas monoculturas, André, de milho, de soja e de outras coisas, 80% é para alimentar boi, frango e porco, para depois a gente comer esses animais. Então, André, nós estamos devastando o planeta, e não é só no Brasil, tem monocultura por todo lugar aí, né? Por conta de pôr boi em cima e de monocultura para alimentar boi, porco e frango. Então, o planeta está pedindo, pelo amor de Deus, para quem quiser continuar a comer carne, que o faça, mas não coma mais boi. Vai comer boi, bicho pequeno, principalmente que pode ser criado na vertical e não na horizontal. André, a média brasileira de boi no pasto é de um boi por 1,5 hectare. É muita superfície de planeta para um boi. A Laura me disse assim, mamãe, se nesse 1,5 hectare você plantar qualquer coisa, feijão, milho, soja, ervilha, você vai ter uma conversão alimentar maior do que te dá um boi. Então, André, não existe razão nenhuma para comer boi, pelo contrário. Depois tem assim, olha, no meu capítulo eu começo dizendo, o fato de dizer o ser humano precisa da proteína animal, isso é um mito. O ser humano não precisa da proteína animal, ele precisa de aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteínas. E aminoácido está cheio por aí, né? Nossa, eu vi esses dias. Obrigado pela aula, você é muito fera. Eu sabia que conversando com você a gente ia ter uma aula magnífica. Eu vi essa semana na Netflix um documentário chamado Dieta dos Gladiadores. André, eu ia te falar disso, ainda bem que você já viu. Esparrama aí no teu Instagram isso aí. Não, que é fantástico porque mostra, entre outras coisas, que campeões de MMA, o homem mais forte do mundo que levanta automóvel, time de basquete dos Estados Unidos. Fantástico. Esse povo não está comendo carne e eles avançam no documentário na direção da mito da proteína animal, que você percebeu bem. O que a gente captura na carne é o que está presente na alimentação desses animais herbívoros que tem a riqueza e o segredo, a receita da força física do boi. Pois é. Agora, vamos lá, Irvênia, você citou Humberto de Campos, irmão X, um autor importante na literatura espírita, o mesmo de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu tenho assim, algumas diferenças em relação às
formas como a gente é apresentado enquanto país no livro. Mas vamos lá. O Brasil é o país do churrasco. O Brasil é o país que aprendeu a confraternizar e celebrar em torno do assador ou da brasa, da carninha. O Brasil exporta churrascarias rodízio para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, e o Brasil é o país do mundo que mais promove abate de animais para consumo e caça ilegal de animais silvestres. Então, na minha forma de fazer essa conta, o Brasil, que é coração do mundo, pátria do evangelho, potência ambiental, mega biodiversa, é um país que está dilapidando, destruindo, devastando de uma forma horrorosa, cruel, seu patrimônio natural e seus animais. Eu queria te perguntar, como espírita, isso configura um karma coletivo? Quer dizer, o Brasil, em pleno século XXI, está tão deslumbrado com proteína animal, é um problema para a gente? Olha, André, é uma questão econômica, né? Porque o PIB do agronegócio é altíssimo, né? Então, fala assim, de repente vai parar com tudo, o que vai fazer com 220 milhões de bois que tem no Brasil? Né? O que vai fazer com essas plantações de coisa? Então, a coisa criou um vulto tão grande que a gente precisa ir fazendo um decréscimo também aos poucos. Porque não dá para parar de repente com a produção de tudo, com o matadouro, com o frigorífico, né? Então tem que fazer uma desaceleração progressiva. Agora, André, isso é uma questão cultural que vai demorar muito ainda para chegar num nível aceitável, né? Vai demorar muito. E você sabe, André, nessa pegada ecológica, qual é a região brasileira que mais consome carne? Eu fiquei surpresa quando eu soube, quando a Laura me contou. O que mais consome? Você pensa que é o Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, que é a região dos Pampas, né? Não é. É Mato Grosso. André, a pegada ecológica pior em relação ao consumo de carne é a região de Mato Grosso, Campo Grande, as outras cidades lá. O Décio Iandoli, meu amigo que mora em Campo Grande, ele falou, Irvine, é assim, esse sábado eu vou na casa do meu cunhado, tem a piscina, tem a churrascaria, tem a churrasqueira, a cerveja. Sábado que vem é na casa do sogro, né, na minha casa, cada um. Então é uma questão cultural, sabe? Você vai para as fazendas dos amigos, então é churrasco, é uma questão cultural. E lá, André, o ano passado eu tive na região lá de Dourados, eu fiz palestra em 3 cidades que eram equidistantes uma da outra, 100, 120 quilômetros. Então eu percorri esse triângulo. André, eu não vi 1 metro quadrado de cerrado. Era só monocultura de milho. Aquilo é muito bonito de ver, né? Ou soja. Eu falei, meu Deus, cadê o cerrado dessa região? Não tem mais. Não tem mais. Né? Não tem mais. Agora, Ivênia, você e o doutor Frutuoso, aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, médico oncologista, respeitado. Eu conheço. Vocês dois que são meus amigos, eu tenho o prazer de dizer isso, representam, a meu ver, é uma opinião pessoal, acadêmicos com uma formação técnica robusta e que trazem para a academia, para a universidade, questões que são tanto alienígenas, não são questões propriamente populares, ou que são recorrentes em trabalhos de pesquisa. Você, quando traz questões éticas alusivas à criação de animais e um protocolo responsável na abordagem das nossas relações com os animais. Doutor Frutuoso, que a gente vai ouvir oportunamente, traz a questão da medicina espiritual e como o tempo inteiro os profissionais de saúde não estão desamparados ou desassistidos de outras dinâmicas que envolvem cura, tratamento, terapia. Você, como é que é estar na maior universidade do Brasil, já ter ocupado e continuar ocupando cargos tão importantes e dignos dentro da universidade, sendo uma autora espírita que fala da realidade espiritual dos animais, que os animais têm alma, que eles reencarnam, que não é legal comer carne se você pode evitar? Como é que você lida no seu meio com essas informações?
Bom, André, eu posso resumir dizendo o seguinte, eu estou no contrafluxo. Eu sou uma pedra, eu sou uma pedra, eu sou uma pedra no sapato da academia, né? Porque, André, olha, deixa eu ver se eu lembro, 1989, 99, está fazendo 30 anos, eu escrevi um artigo numa das revistas da minha faculdade com esse título, Os Animais Têm Alma. Pedi licença a Ernesto Bozano. André, olha, eu quase fui linchada. Se bem que eu coloquei assim, que logo no começo, que o termo alma não tinha nenhuma conotação religiosa, eu estava remontando ao latim ânimos, que quer dizer mente, psique, psiquismo, também alma e espírito, mas eu estava focalizando o seu conceito enquanto mente e psiquismo. Por quê, André? Porque eu era presidente da comissão de bioética e não tinha regulamentação para o uso de animais, nem em pesquisa, nem em ensino. E eu peguei a comissão, fiz uma minuta e mandei essa regulamentação para todos os níveis. Foi indo. Quando chegou na congregação, eu pus várias vezes a expressão sofrimento mental dos animais. 2 colegas lá da congregação caíram de pau em cima de mim, falando que imagina eu falar em mente nos animais, que mente é o atributo humano. Eu falei, mas do que vocês estão falando? André, eu saí tão injuriada de lá que eu fui para a biblioteca, pesquisei tudo quanto era filósofo e peguei e escrevi esse artigo para dar o recado para o meio acadêmico que os animais têm sim essa dimensão chamada mente e psiquismo. Aliás, no livro que depois eu escrevi da minha especialidade lá, que se chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, um dos capítulos eu pus bases neurofuncionais da relação cérebro-mente nos animais. E me esbaldei ali, né? Falando no enfoque acadêmico. Então, André, depois desse artigo que eu escrevi lá, aí eu comecei a fazer palestra pelas ONGs, porque todo mundo ficou sabendo e começou a Aí, uma palestra que eu fiz em São Carlos, para ONGs da região, estava lá um professor da USP que tinha uma editora, professor Fernando Costela. Ele disse, professor, a senhora precisa escrever um livro sobre isso. Aí eu peguei e falei, bom, como é que seria? Foi esse primeiro livro que eu escrevi, Alma dos Animais. Aí eu não pus mais o título do Ernesto Bozano, né, porque já tinha, eu pus A Alma dos Animais. Ficou esse livro muito tempo parado. Depois, agora em 2018, lá com o pessoal de Matão, do Carbachútel, né, editora Clarim, eles me falaram, Vênia, por que você não reedita esse livro? Ele tá esgotado. Eu falei, pois é, a editora mudou de perfil. Ele falou, você não quer fazer a nova edição aqui? Eu falei, quero. Aí eu fiz, né? Que é esse aqui, André. Eu não sei se você tem. Então ele está editado desde 2018, foi revisado e atualizado pela editora O Clarim, lá de Matão. Então, André, respondendo a sua pergunta, mas eu não desisti, não, sabe? Eu criei lá na faculdade, já faz mais de 10 anos, o que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Uau. Aí eu começo a apresentação dizendo assim, boa noite a todos, estamos aqui reunidos, e a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse termo espiritualidade não tem nenhuma conotação religiosa, uma vez que muitos sabem que eu sou ativista da divulgação no movimento espírita, que eu faço no meio espírita, não aqui dentro da academia. Aí começa tal, né? Então, André, na academia, a gente tem que... Olha, mas eu já tive cada episódio assim, uns pouquíssimos, né, que estão em volta de mim, que estão junto comigo, mas a maioria fala que eu estou assim, imagina, porque... Dentro da veterinária, André, existem 2 ramos perversos. Um é da produção animal, o outro é da saúde pública, que visa o bem-estar do ser humano. Agora é que, por exemplo, até pouco tempo, se você tivesse um cachorro com leishmaniose visceral, por lei, você tinha que permitir a eutanásia do cachorro, né? Agora já existe uma vertente que permite tratamento, mesmo isolado, não sei o quê. Mas é uma coisa assim muito a longo prazo, né? São Francisco abençoa e protege os protetores dos animais?
Ah, eu sempre falo. Olha, hoje cedo, quando estava esse rosto aqui, esse rosto que não ligava, eu falei, algum preposto de Francisco de Assis que entenda de informática, olha, dá um SOS aqui, porque nós precisamos fazer esse programa. Acho que ele veio, viu? Alguém veio atender, viu? Jesus tem. André, olha, são dois temas. Quando eu abordo, um é a questão dos animais e o outro é aborto. Pode esperar que tenha enrosco, pode esperar. Impressionante, viu? Você topa fazer oportunamente uma live sobre essa questão do aborto comigo? Olha, topo, André. Topo sim. Já que você Mas olha, eu já fiz palestra por aí, agora. é um Outro dia eu estava assunto. lá em eu estava em Jabuticabal, eu fiquei 3 meses lá e fiz umas palestras lá pelo centro espírita que minha filha e meu genro frequentam. E a presidente pediu uma live sobre suicídio. Eu falei, olha, porque ela disse que no atendimento fraterno, assim, chove gente que está à beira do suicídio, né? Ou filho, ou... E eu falei, olha, vamos convidar uma pessoa que trabalhe na área de prevenção. Então eu convidei o Alejandro Vera, que é psiquiatra, que é presidente da Osasco, muito meu amigo aqui, ele fez a live, foi muito bonita, né? Mas a gente pode conversar sim, André, claro. Apenas porque você mencionou que é uma área que você tem falado bastante. A gente É. está chegando no fim. Eu queria primeiro que você me explicasse ou dissesse para as muitas pessoas que nos acompanham aqui, vão acompanhar depois, porque essa conversa vai ficar no feed do Instagram e será disponibilizada no meu canal do YouTube. Muita gente vai acessar essa conversa nossa. Tem muita gente com diferentes gêneros de curiosidade. Primeiro, eu queria que você falasse novamente dos seus livros e onde as pessoas podem encontrá-los, por favor. Tivemos uma variação aqui no sinal. Então, eu vou esperar a Irvênia voltar para a gente se despedir. Muita informação. Quem está acompanhando está vendo como é que, quando a pessoa entende do assunto, o que não falta é conteúdo. E esse conteúdo... Oi, querida, se você puder voltar para a gente se despedir do povo que está aqui. Ele está telefonando. Oi, André. Oi. Se você puder voltar aqui para a gente se despedir do povo que continua ao vivo, para os suas palavras finais, como a gente gosta de dizer, eu fico no aguardo e te clico de novo. Ah, tá bom. A Flávia está tentando, viu, André? São Francisco. Vamos evocá-lo novamente. Vamos, algum preposto, né? Algum preposto de Francisco. Se não, eu estou aqui no Viva Voz. Se não der, você se despede no áudio. Porque a gente não perde o rebolado ao vivo, não. Isso daqui, o importante é a informação. André, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo junto com 3.348 pessoas no Insta e 557 no canal do YouTube que só estão vendo o meu rosto, não estão vendo você. Olha, tá bom. André, a Flávia falou para você tentar entrar no Instagram dela, Flávia Prada. Ela tem que entrar aqui e eu pisco ela. Bota ela aí. Você tem que entrar lá. Diz assim, oi André, estamos aqui. Flávia Prada, entra aí para eu te piscar. Tá bom. Você quer que eu vá falando? Não, vou esperar só seu rostinho, quando ela piscar aqui. Se não der... André, a Flávia já entrou. Só que ela tem que entrar e colocar a mensagem. Estou aqui. É Flávia Prada que está escrito? Ela falou para você, pô, tô aqui. Ela assina Flávia Prada normalmente? É, Flávia Prada. Pronto, se ela entrar, eu pesco ela. Ela disse que ela tá pondo aqui. Ah, mas eu tenho que segui-la. Ah, não, é Flávia de Santos Prada. Eu vou ter que seguir. Então, vamos fazer o seguinte. Flávia de Santos Prada. Certo, mas aí eu vou ter que te seguir. Então, a gente vai se despedir pelo áudio, que senão eu vou ter que encerrar a transmissão para seguir a Flávia e a gente perde esse material. Eu quero que você... Tá bom, André. Tá bom? Eu quero que você se despeça, por favor. Espero que vocês estejam... Vocês estão ouvindo aí o pessoal do Instagram, que eu liberei os comentários? Vocês estão ouvindo a voz aqui? Não, eu tô ouvindo você. Não, o pessoal do Instagram... Pronto, tá bom. Vamos lá. O pessoal está pedindo para começar outra live agora, mas eu acho que a gente podia espaçar isso, né? Fazendo outro dia com outros assuntos. Tá bom. Me diz André, aqui, então. Oi, diga, você querida. quer que eu fale dos livros e me despeça? Diga, fale dos livros, por favor. Quais são os livros e onde a gente encontra? Olha, eu tenho A Questão Espiritual dos Animais,
editora Folha Espírita Limitada, aqui de São Paulo. E o livro se chama A Alma dos Animais, é da Casa Editora O Clarim, de Matão, interior do estado de São Paulo. Então, eu queria me despedir do André, agradecer essa oportunidade maravilhosa da gente conversar a respeito dessa coisa, de proteção dos animais, de nós mesmos e do nosso planeta. Quero me despedir de toda essa legião de seguidores do André e dizer que eu fiquei muito feliz hoje com essa nossa conversa e vamos todos trabalhar, né? Visando a nossa própria evolução, a evolução dos animais e do planeta. Porque eu sempre digo que na nossa evolução espiritual do ser humano está implícita a maneira como nós nos relacionamos com todos os seres da natureza. Os animais, as plantas, com a qualidade do ar que nós respiramos, com a qualidade da água, né? Então, é um trabalho muito bonito e se a gente fizer em equipe vai ficar mais bonito ainda, né? Um abraço, viu, pessoal? Muito obrigada. Querida Irvênia, um beijo no coração. A gente vai agendar outra live que o pessoal te adora. Tem gente que já foi aqui orientada por você. Tem o pessoal que não te conhece pessoalmente, mas conhece os seus livros, conhece as suas palestras, que já estão disponíveis por aí. Então, eu já te convido, a gente agenda depois, eu aviso ao povo todo, uma outra conversa. Pessoal, queremos mais, queremos mais. Então, lembrando também que os seus livros estão à disposição no site da Candeia, né? Que é o www.candeia.com, está por lá também. Enorme. Estão sim. Querida, obrigado. Você tem quantos gatos e cachorros aí? Que eu ouvi o cachorro latiu várias vezes, mas eu sei que você tem gato. Não, agora a minha última gata morreu, desencarnou faz pouco tempo. Ah. Eu tive muitos animais. Eu estou na casa da minha filha, que tem 3 cachorros e 2 gatos. Estão aqui por tudo, eles ficam doidos, né? Ficam latindo. Então a gente, lá em Jabuticabal, onde eu estava, a casa da minha filha é quase uma chacrinha. Nossa, tem tartaruga, tem galinha, tem pato, tem cachorro, tem tudo quanto é bicho lá. Então a gente vive assim. Eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena do interior. A minha mãe foi professora de fazenda há muitos anos. Eu vivi nesse meio, né? Cercada de animais de tudo quanto é jeito. Eu esqueci de fazer uma pergunta importante. Os animais têm depressão? Quem abandona bicho, o bicho sente falta do dono? Como é que funciona isso? Ah, sente. Nessa nova edição do meu livro tem um capítulo sobre as emoções dos animais. Os animais têm tristeza, eles têm alegria, eles têm felicidade, eles têm prazer, eles têm vários tipos de emoções. Enfim, eles ficam muito... Tem sofrimento mental por conta de abandono, de apreensão, de subjugação. Tem sim. Doutora Irvênia Prada, pois é, por isso que a gente vai fazer outra live, viu? Você peça licença para todos os bichinhos que você vai doar 1 hora da sua atenção para outro animal que é este que vos fala. Olha, André, eu posso dizer que você, como animal, é um gato, viu? Opa! Um beijo, Irvênia, nas suas filhas, na sua família, na bicharada toda. Eu vou a Cláudia e a Lola, que é a companhia da Cláudia nesses dias de quarentena mais fiel, também estão mandando um beijo e uma lambida, tá bom? Muito obrigada aí para você. Um abraço para todos, André. Fica com Deus. Tudo de bom, querida. Obrigado. Tchau, tchau. E esta foi a live com a doutora Irvênia Prada. E você sabe, já assumimos aqui o compromisso de fazer uma outra. Eu sei que muita gente pediu, vai, estica, faz mais um pouquinho. Mas não seria ético, já que eu não combinei isso com a doutora Irvênia, que a gente estendesse sem combinar antes, né? Então a gente vai cuidar do agendamento o mais breve possível. Eu vou comunicar aqui. E vocês viram, eu vou fazer uma pequenina síntese aqui do que eu acho que a gente precisa reter na memória. Os animais têm alma, os animais reencarnam, os animais têm rudimentos de inteligência. Não é uma inteligência como a gente entende em nós. Os animais têm recursos que vão além do instinto. Segundo a doutora Irvênia, em suas pesquisas, já realizam movimentos na direção
também dos rudimentos de um livre-arbítrio, realizam escolhas, eles podem retornar, é incrível isso, é muito emocionante, numa outra existência, no ambiente onde ele foi acolhido anteriormente, isso é muito legal, é uma coisa muito bacana. Nós temos uma questão envolvendo o consumo de proteína animal, ela não é indispensável, ela é substituível com os devidos cuidados em relação ao suplemento da B12, eventual reforço de ferro e orientação nutricional. Algumas pessoas realizam esse movimento mais facilmente do que outras. Nós também devemos ter muita responsabilidade em relação à adoção dos animais, o que se recomenda é a adoção, e que a gente não confunda o animal com gente. Animal não é gente. Então, o tratamento dispensado, ela falou isso com muita clareza e assertividade, a gente não deveria confundir os papéis cuidando de animal como se cuida de gente passeando com um cachorro em carrinho de bebê e colocando sapatinho o tempo todo. Tem uma hora que a gente precisa ter essa noção do que eu chamei caminho do meio. Você vai dar amor, mas você vai entender a quem você está consagrando amor. Não confunda os papéis, porque isso pode trazer outras questões que ela colocou nessa live. E trouxe a grande responsabilidade que temos no planeta, compreendendo a pegada ecológica da criação, do transporte e do abate de animais. Isso tem implicações no mundo material, na natureza, na emissão de gases estufa, na supressão de área vegetada, florestas nativas inclusive. O Brasil tem uma área equivalente ao estado de Minas Gerais em pastagens degradadas, abandonadas. Capim, que de uma hora para outra não se revelou tão interessante para quem colocou boi no pasto e abandonou a terra. Não é preciso destruir uma árvore sequer para expandir a área de cultivo agrícola ou área de criação de animais. O bem-estar animal é uma questão importante. Ela falou da dificuldade na área da veterinária em relação a protocolos de enfrentamento de zoonoses que defendem a eutanásia. Ela falou sobre isso. E veterinários que avalizam métodos considerados muito dolorosos e cruéis de produção de proteína animal. Ok? E do ponto de vista espiritual, são nossos irmãozinhos inferiores na escala evolutiva que aprendem conosco a evolução. A gente pode ser para os animais o que os anjos protetores, os anjos da guarda, os espíritos evoluídos são para nós. Isso foi lembrado por ela numa mensagem de Chico Xavier. Quer dizer, a gente está numa distância para com os animais mais ou menos equivalente à distância que nos separa dos espíritos de luz. Os espíritos de luz nos ajudam e nos inspiram. Nós podemos ser aliados, amigos, termos uma relação mais ética e fraternal com os nossos animais ou com os animais que estão por aí. Muito obrigado por tudo. Essa live vai ficar, portanto, aqui no Instagram. Agora eu vou nominá-la e vou disponibilizá-la e depois a gente faz a transposição para o canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês. O povo do YouTube ficou sem a imagem da Ivênia, mas se interessou muita gente por aí. Depois vocês conseguem. O povo vegano está presente lá, olha. Do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, o pessoal lembrando. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser.